Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeira coisa, tô morrendo de saudade, não aguento mais ficar dando aula pela internet. Quero ver a carinha feia de vocês. Espero que essa quarentena acabe logo. Vamos lá, essa semana nós vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. É diferente do que a gente viu na última aula, porque na semana passada nós estávamos estudando sobre o movimento retilíneo uniforme. A velocidade ela é sempre a mesma. Agora a gente vai ver que não, que na verdade o que está acontecendo é que a velocidade ela varia. Se você sai de casa, sai da garagem e você vai começar uma viagem, por exemplo, a sua velocidade ela vai aos poucos aumentando até você pegar a estrada. Se tem uma lombada, por exemplo, você tem que diminuir a velocidade. Se tem um carro na sua frente, você tem que frear para depois fazer a ultrapassagem. Então, essa questão de que a velocidade é sempre a mesma, ela não acontece no mundo real, né? É só uma forma da gente simplificar as nossas contas. No mundo real, o que acontece é esse movimento aqui, em que a velocidade ela muda dependendo do tempo, dependendo da trajetória. O que vai ter de diferente nesse movimento? A aceleração. O que a gente viu semana passada não tinha aceleração. Se vocês forem revisar aí as contas, os exercícios, as aulas, vocês vão ver que a aceleração ela não entra em lugar nenhum. Porque no movimento uniforme, a aceleração é zero. Aqui não. Aqui o carro acelera e ele pode frear. Então a gente tem aceleração. Só que, detalhe, tá? Lembrem-se sempre disso. No movimento uniforme variado, velocidade muda, a aceleração é sempre constante. A gente vai considerar que nós estamos constantemente acelerando ou constantemente freando. Então a aceleração ela pode ser maior ou menor, mas ela é sempre constante, tá? Se o corpo ele está acelerando, ele vai sempre acelerar na mesma proporção. Se o corpo está freando, ele vai sempre frear na mesma proporção, tá? A aceleração ela vai ser constante no movimento todo. O que muda? Muda a velocidade. Então, eu estava a 80 km por hora e eu estou acelerando, eu vou ficar 81, 82, 83, 84, 85. Quanto é a minha aceleração? 1. A minha aceleração vai aumentando a velocidade de 1 em 1, tá? Ou seja, a aceleração ela é sempre constante, ela é sempre 1. O que está mudando? A velocidade. Como que a gente acha a aceleração? Essa continha aqui, velocidade dividido pelo tempo, ok? Lembrando que a unidade de medida metros por segundo ao quadrado. Por que, professora? Velocidade não é metros por segundo? Tempo não é segundos? Se eu já tinha metros por segundo aqui embaixo, vezes o segundo do tempo, metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, não confundam. Quando vocês virem essa unidade de medida, nós estamos falando de aceleração. Se tiver sem o quadrado, a gente está falando de velocidade. E aí nós temos os tipos de movimento. Nós vimos semana passada sobre o movimento progressivo e o movimento retrógrado. A gente vai ver agora que ele pode ser acelerado ou retardado, tá bom? Atenção, aqui está a minha trajetória. Aqui o homenzinho ele está caminhando pela rua. Vamos entender que a rua tem esse sentido. Se ele está andando no mesmo sentido que a trajetória, com a velocidade dele no mesmo sentido da trajetória e a aceleração dele no mesmo sentido da trajetória, então nós temos um movimento progressivo acelerado, tá? Por que progressivo? A gente viu semana passada. Progressivo é que a velocidade é positiva, tá no mesmo sentido da trajetória. Acelerado, porque a aceleração está no mesmo sentido que a velocidade, tá?
para a gente saber se um movimento ele é acelerado, não é porque a aceleração é positiva, é porque a aceleração tem o mesmo sentido que a velocidade. Então, o movimento ele vai ser progressivo acelerado se tem uma pessoazinha andando e acelerando no mesmo sentido que a velocidade. Aqui ele está, pegando impulso, está acelerando para poder subir o morro, ok? Agora, se essa pessoa, vamos supor, está andando na estrada e ele percebe que tem um ladrão vindo aqui na direção dele, o que você faz se você está caminhando numa rua e você vê um ladrão na sua direção? Além de você gritar, você vai começar a reduzir o passo e pensar no que você vai fazer, certo? Então aqui é nesse instante que ele estava subindo o morro, tranquilo e belo, indo para a escola, de repente ele percebe que tem um cachorro aqui raivoso, querendo morder. O que ele faz? Ele desacelera, ou seja, ele ainda não virou as costas para sair correndo, ele está olhando para o ladrão, ele está olhando para o cachorro, mas ele já começa a diminuir o passo, ele está freando. Então, nesse momento em que ele continua andando no sentido da trajetória, velocidade positiva, então é um movimento progressivo, mas ele freia, ele dá uma segurada ali, ele começa a diminuir a velocidade dele, aceleração contrária. Então é um movimento retardado. Ele tem a velocidade para um lugar, mas ele está freando, ele está começando a diminuir o passo. Aí ele percebe, deu ruim para mim, vou meter o pé daqui, vira as costas e vai embora. Nesse momento, percebam, a aceleração é negativa. Por quê? Porque a trajetória está apontando para cima do morro e ele está descendo. A velocidade também é negativa, porque ele está metendo o pé para ir embora. Percebem aqui o que eu falei na semana passada, de que uma velocidade negativa não significa que ele está andando devagar? Pensa bem, ele estava aqui subindo o morro, feliz e belo, indo para o colégio. De repente ele vê o cachorro, dá uma freada. Opa, esse cachorro vai me morder. E agora o que acontece? O cachorro sai correndo atrás dele. Ele mete o pé de volta para casa. Ele aqui não está andando devagar, gente. Tem um cachorro aqui correndo atrás dele, ele está acelerando, voltando para casa. Ele está correndo, mas era para ele estar indo para um lado e ele está indo para o outro. Então, quando isso acontece, quando a gente tem velocidade ao contrário, aceleração ao contrário, isso não é um movimento retardado, é um movimento acelerado, só que retrógrado. Por que retrógrado? Porque ele está no sentido contrário da trajetória. E por que é acelerado? Porque ele está correndo e indo embora, gente. Aceleração e velocidade no mesmo sentido. E aí o cachorro cansa de correr atrás dele e vai embora para outra rua. Aí ele pensa, ufa, não tomei uma mordida, vou voltar para onde eu estava indo, vou para a escola. Então o que ele faz? Ele para de correr. Quando ele percebe que o cachorro não está mais correndo atrás dele, ele dá uma segurada, ele para de correr, ou seja, ele ainda não virou para o sentido certo. A velocidade dele continua ao contrário, mas ele já está mais aliviado, Ele vai diminuindo a aceleração. Movimento retrógrado, retardado. Ué, professora, mas a aceleração está positiva. Sim, mas olha para onde que ele está virado. Ele está virado ao contrário. Se a aceleração dele está indo para cá, significa que ele está freando. Tá? Então, nossa, professora, que confuso. É sim, gente, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão conseguir entender o raciocínio. Se aceleração e velocidade têm sentidos opostos, quer dizer que você está freando, movimento retardado. Se a aceleração
e a velocidade tem sinais iguais, quer dizer que você está acelerando, movimento acelerado. A sua velocidade e a sua aceleração estão juntas. Você está correndo, só que aqui você está correndo na contramão. Deu para entender? Correndo na contramão, acelerado, retrógrado. Correndo no sentido certo, progressivo, acelerado. Se eu estou no sentido certo, mas eu vi que o cachorro vai me morder e eu paro de correr, começo a diminuir a minha velocidade. Progressivo, retardado. Ah, vi que o cachorro parou de correr atrás de mim, começo a diminuir a minha velocidade. Retrógrado, retardado, tá? Então, resumindo o que eu falei, quando que o movimento ele vai ser acelerado? Quando velocidade e aceleração forem iguais, mesmo sentido, tá? Iguais no sentido do sinal, sinais iguais. Nós não estamos aqui falando de valores, não é o mesmo valor, é o mesmo sinal, é o mesmo sentido. Então, sinais iguais, movimento acelerado. Sinais diferentes, a aceleração está para um lado, a velocidade está para o outro, movimento retardado. Agora sim a gente vai falar de valores, vamos falar de conta. Para a gente achar essa velocidade, nós temos aqui a equação horária da velocidade. Essa é a fórmula para a gente achar a velocidade. Velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, ok? Então, para você saber a velocidade num determinado tempo, você tem que saber qual é a aceleração desse corpo e a velocidade com que você começou. Para vocês gravarem essa fórmula, V igual V0 mais AT, vi você à toa, tá? Vi você à toa, V igual V0 mais AT. Se a gente quiser saber a posição, é com essa fórmula aqui, que a outra fórmula a gente não chamava de sorvete, agora eu chamo essa fórmula de sorvetão, porque a gente vai acrescentar a aceleração na fórmula, tá? Antes a posição a gente achava pelo sorvete, agora a gente acha pelo sorvetão. Acrescenta a aceleração no final da fórmula. Para vocês gravarem, sempre sozinho, volto à meia-noite na segunda, tá? Ó, sempre sozinho, volto à meia-noite na segunda. Para vocês gravarem essa fórmula do sorvetão. Para achar a posição em que você está, essa fórmula é para você achar a posição. Para você achar a posição em que você está, você precisa ter a sua posição inicial, a sua velocidade inicial, a aceleração, ok? E aí, você descobre a posição num determinado tempo. E se eu não tiver o tempo, professora? Se ele não me der o intervalo de tempo, a gente usa a equação de Torricelli, tá? Torricelli, ele foi um físico, médico. O nome dele era Evangelista, tá? Torricelli é sobrenome. Evangelista Torricelli. Ele fez vários experimentos de física, foi ele que descobriu como medir a pressão arterial. Ele era um médico. Isso é para vocês verem como é que a gente não pode ficar guardado dentro das caixinhas de eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou de biológicas. Isso não existe. O conhecimento, ele está em todas as áreas. Então, aqui nós temos um médico que era físico. E ele pensou o seguinte, tá bom, eu consigo achar a minha posição em função do tempo, eu consigo achar a minha velocidade em função do tempo. E se eu não tiver o tempo? Se eu não tiver o tempo, eu não consigo resolver. Ele pensou, puxa vida, mas como? Será que não dá para eu resolver qual é a minha velocidade se eu não tiver o tempo? E aí ele criou essa fórmula. A fórmula de Torricelli diz que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, aqui se você tiver a sua posição, a aceleração e a velocidade inicial, você encontra a velocidade sem precisar saber qual é o tempo do seu movimento, ok?
Todo esse conteúdo que eu expliquei para vocês está na página 104 e 105 da apostila 1. Eu quero que vocês acessem esse formulário e façam os exercícios, igual a gente fez na semana passada. E aqui estão alguns vídeos no YouTube para poder ajudar vocês a estudarem, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, podem sempre contar comigo. Se cuidem, boa quarentena, bons estudos e estamos juntos sempre, tá? Espero ver vocês em breve, que tudo isso acabe bem. Beijão, fiquem com Deus.